Fala minha gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem vos fala é o Igor Paiva. Estou aqui mais uma vez para conversarmos um pouco sobre os tópicos do Evangelho, princípios do Evangelho, o que realmente nós acreditamos, questões simples que nós podemos conversar e podem realmente esclarecer nossa mente para sabermos algumas coisas que muitas vezes nós não sabíamos antes. Como por exemplo, durante todo esse curso que nós vamos fazer aqui, nós iremos entender de onde nós viemos, porque estamos aqui e para onde nós vamos depois de que morrermos. São perguntas que a maioria das pessoas se pergunta até o dia de hoje e muitos delas não sabem se responder. Mas se vocês prestarem atenção, nós podemos ver que as Escrituras Sagradas elas podem trazer a resposta de todas as coisas. Basta nós procurarmos diligentemente as coisas que nós queremos saber. Não adianta eu querer colher um figo em um limoeiro, porque não adianta eu procurar um figo ou uma maçã numa árvore de limão, num limoeiro. Nunca vou encontrar, vou passar toda a minha vida e nunca vou encontrar. Do mesmo jeito, quando nós vamos ler as Escrituras e não entendemos o que nós estamos lendo, vamos passar toda a nossa vida, podemos ler 50, 100, 300 vezes e nunca vamos entender, nunca vamos ver realmente aquilo que faz sentido. E eu estou aqui para falar um pouco sobre isso, sobre o que a gente pode realmente entender nas Escrituras, que nós podemos realmente falar um pouco. E eu vou deixar todas as Escrituras que eu vou citar aqui, eu vou deixar todas as Escrituras escritas aí embaixo para que vocês possam dar uma olhada depois, para que vocês possam ver por vocês mesmos e entender as coisas tão interessantes. Então, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nossa família celestial. Como por exemplo, eu gosto muito de uma parte quando chega nesse tema. Todos somos filhos de um Pai Celestial. Mas o que significa isto? Antes de nós virmos para essa terra, nós vivíamos com Deus. Mas nós vivíamos com um corpo de carne e ossos? Não. Nós vivíamos com Deus em espírito. Nós éramos criados em espírito, fomos criados em espírito à imagem de Deus, com braços, com pernas, com olhos, nariz, boca. O nosso espírito tem a mesma semelhança de nós hoje, fisicamente. E antes, quando vivíamos para essa terra, nós vivíamos com Deus em seu lar celestial. E lá Ele era o nosso próprio professor. Ele nos ensinava, nos amava e todos éramos seus filhos e vivíamos em harmonia. E essa harmonia que estou a falar para vocês era exatamente que nós vivíamos em paz, tínhamos paz, estávamos lá para progredir. Mas nós progredimos até um certo ponto quando vivíamos lá. Como por exemplo, podemos ver muitas vezes nas Escrituras, como por exemplo lá em Hebreus capítulo 12, versículo 9, que fala que nós devemos não só obedecer ao nosso pai carnal, nosso pai terreno, mas sim devemos obedecer muito mais ao nosso pai espiritual. E quem é este pai espiritual? Este pai espiritual nada mais é, nada menos é que o nosso próprio Criador, Deus, nosso Pai Celestial. Temos o vídeo anterior que ele vai falar um pouco sobre isso, nosso Pai Celestial. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, vai ser muito interessante. Eu vou deixar o link aqui para que vocês possam ver, vocês possam entender o contexto da história até chegar aqui no nosso lar celestial. Mas nós vivíamos com Ele, nós participávamos com Ele, nós habitávamos com Ele, nós nos alegrávamos com Ele. Mas era como, por exemplo, nós só podíamos evoluir até um momento de nossa existência pré-existencial. Era como se nós estivéssemos crescendo uma árvore e plantássemos uma árvore dentro de uma casa. Ela não iria poder crescer mais porque ia chegar no teto. E aquele teto ali iria impedir que ela crescesse muito. Exatamente isso. Quando nós vivíamos com o Senhor, no seu reino pré-existencial, nós podemos ver vários profetas que falaram isso. Tal como Tito, no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 2, fala: em lembrança daquela vida eterna que o Senhor nos prometeu. Ele vai falar um pouco sobre isso. E ele vai falar também, muitas vezes, muitas coisas, como por exemplo, em Jeremias, capítulo 1, 5, que fala: desde o ventre da minha mãe, tu me escolhestes. Eu gosto bastante de Tito, capítulo 1, versículo 2, porque ele fala exatamente isto. Ele fala: em lembrança daquela vida eterna, a qual tu nos prometestes antes da fundação do mundo. Então, se o Senhor nos prometeu aquela vida, uma vida eterna, antes da fundação do mundo, quer dizer que nós, como seres espirituais, vivíamos com Ele. Estávamos juntos dele e Ele nos ensinava, Ele nos demonstrava o amor. Todos nós éramos irmãos. E o Salvador e o Senhor, Ele nos preparou um plano. Ele viu que nós não poderíamos progredir muito mais se nós continuássemos naquele estado. Nós temos que experimentar novas coisas. Foi aí que Ele pensou em construir um mundo para nós, construir um habitat para nós, para que nós poderíamos viver, poderíamos aprimorar nossas aptidões físicas. Mas na pré-existência nós também
começamos a desenvolver nossos talentos que nós temos aqui na Terra. Alguns deles, muitos desenvolveram talento de canto, muitos desenvolveram talento da oratória, muitos desenvolveram o talento de aprender novas línguas e assim por diante. Todas essas coisas foram aprendidas na pré-existência. Por isso que muitas pessoas como nós nascemos com certos dons. Por quê? Porque esses dons foram nos adquiridos na pré-existência. Nós aprendemos aqueles dons, nós desenvolvemos aqueles dons na pré-existência. E quando ganhamos um corpo mortal, nós, como seres espirituais, portadores de um corpo físico, nós viemos dotados desses dons e nós temos que praticá-los novamente, porque nós esquecemos o ponto máximo daqueles dons que nós já tínhamos adquirido na pré-existência. Exatamente isto é uma coisa, mas por que a gente nasce e não se lembra de nada disso? Quando nós, antes de nascermos, nós passamos por um véu de esquecimento. É quando nós decidimos nascer, nós passamos como se fosse uma borracha em nossa mente, para que tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que nós sabemos que é verdade, nós possamos esquecer, para que nós não tenhamos que viver pela razão, como se não tenhamos que viver pelos olhos, mas sim nós tenhamos que viver pela fé. A fé é aquilo crer e não ver. Se nós víssemos, seria muito mais fácil, mas o Senhor Ele quer que nós aprendamos a ter fé nele, acreditar naquilo que nós não vemos, porque assim nós seremos pessoas melhores e poderemos ser pessoas melhores ainda. Quando nós aprendemos tudo isso, o Senhor Ele tinha um plano, que era fazer um planeta, uma terra, uma casa para nós, para que nós pudéssemos vir até aqui e progredir. O Senhor, o plano que Ele tinha era que nós, cada um de nós, pudéssemos ser como eles, portadores de um corpo perfeito, eterno, e sermos pessoas imutáveis. Poderíamos assim progredir eternamente depois. Quando viéssemos para cá, nós iríamos estar sujeitos a passar todas as coisas, as provações, tentações, dificuldades, falhas, erros, medos, lágrimas, tudo, dor, sofrimento, todas essas coisas. Mas o Senhor, Ele nos preparou e nos mostrou o que iria acontecer com cada um de nós. E nós aceitamos vir para esta terra. Mas por que nós aceitamos vir para esta terra? Se nós sabemos o plano, sabemos que ia sofrer isso? Porque o Senhor mostrou e nos falou que se nós viéssemos para esta terra, nos esforçássemos para perseverar, se nos esforçássemos para buscar a verdade, nós prometemos para Ele que iríamos voltar de volta para o lar. Mas quando aquele véu de esquecimento é passado ao nascermos, nós temos que voltar a aprender. O nosso livre-arbítrio é novamente posto sobre nós. Nós prometemos que iríamos voltar. Exatamente isto o que acontece. Nós temos que encontrar o caminho novamente. E o Senhor, Ele quer que nós progridamos e nos prometeu que se a gente continuasse firmes e pudermos encontrar a verdade, sermos batizados, recebemos o Espírito Santo, perseverarmos até o fim, nós poderíamos um dia voltar a habitar com Ele. Este era o seu plano. Este era o plano de salvação. O Senhor queria que todos nós, quer que todos nós sejamos salvos. O Senhor não quer que nenhum de seus filhos espirituais se percam. Ele quer que todos nós sejam salvos. Aquela conversa que Deus só quer salvar apenas algumas pessoas, isto não existe. Porque Deus Ele ama seus filhos igualmente, tanto rico quanto pobre, preto como negro, negro e branco e assim por diante. Ele ama todas as pessoas, não importa a sua nacionalidade. E o Senhor sabia que ao colocar-nos na terra haveria muitas circunstâncias que iriam acontecer conosco. Como por exemplo, iria haver a queda de Adão e Eva, iria haver muitos problemas, muitos de nós iríamos se desvirtuar, muitos de nós não iríamos querer saber nada sobre isto, muitos de nós não queríamos entender o porquê estamos aqui, o que é que nós estamos aqui, muitos de nós que prometemos voltar para Ele, não iríamos querer voltar, iríamos fazer todas as coisas ao contrário. E exatamente isso que iria acontecer. E quando Ele apresenta um plano para que nós podemos vir aqui e nos fortalecer, Ele sabia com todas as suas características, com toda a sua força, que aqueles filhos valentes dele, que cada um de nós poderia ser valente e poderíamos voltar a se habitar. Jesus Cristo ia ser escolhido como nosso Salvador, mas isso é história, é um vídeo para outro dia. O que importa aqui é que nós vivíamos como Pai Celestial e nós éramos seus filhos e somos seus filhos amados. Ele nos deu um corpo de carne e ossos para que nós possamos passar por todas as coisas como fome, frio, sede, cansaço, para que nós possamos aprender, para que nós possamos progredir meditativamente cada dia que passa em nossas vidas, para que no final de tudo nós sejamos como Ele é. Assim como Deus é,
nós podemos ser um dia. Como fala lá em Moisés, capítulo 1, versículo 39, o plano de Deus é levar a imortalidade a todos os homens, sem distinguir ninguém. Ele quer salvar a todos. Ele é nosso Pai Celestial. Ele nos ama e nos amará para sempre. E era este vídeo que eu queria deixar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante. É um vídeo curtinho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Compartilhe com aquelas pessoas que estão aprendendo um pouco sobre o Evangelho. E aquelas pessoas também que querem aprender um pouco. E vai ser bem interessante. Até a próxima.